Alô, meus alunos, primeiro ano, Márcio Macedo com vocês, professor de Física. Mais uma vez juntos, vamos lá, vamos falar de um assunto importantíssimo para o ensino médio na Física. Ele é cobrado em quase todos os concursos que vocês forem fazer. Enem é pulho de 10, esse cara cobra com uma facilidade assim, todo ano cai pelo menos uma, duas questões envolvendo termologia. E tudo começa na termologia com a temperatura e o conceito de temperatura e de calor, que é o que a gente vai começar a ver agora. O nosso estudo de termologia não é tão rápido assim, que nem muitas matérias que a gente viu em física, ele é bem contínuo, entra na questão de primeira lei da termologia, da termodinâmica, entra na questão de dilatação, toda essa parte que a gente vai ver ainda bem à frente. Mas tudo começa com o conceito de temperatura e de calor, para que não ocorra grande parte o erro sistemático de conceito que a gente costuma ter, tá? Então, primeira coisa, temperatura, o conceito de temperatura de um corpo pode ser entendido como a medida do grau de agitação das moléculas. Temperatura, então, nada mais é do que o grau de agitação das moléculas, átomos ou íons que os constituem. E o termômetro é como eu vou ter que medir esse grau de agitação. As moléculas no estado sólido, elas se encontram bem mais agrupadas do que no estado gasoso. E o seu estado intermediário é o estado líquido. Então, as moléculas aqui, ó, no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Então, é mais fácil elas se agitarem no estado gasoso do que se agitarem no estado sólido. No estado líquido, elas se agitam mais. Então, é mais fácil ter gases a altas temperaturas do que sólido em altas temperaturas, certo? Justamente porque esses caras precisam estar sendo agitados. Bem, a maneira de se medir temperatura são os termômetros, tá ok? Para medir essas agitações aqui, nós utilizamos o que chamamos de termômetro. E o termômetro ele tem graduações. São 3 as mais conhecidas, que nós vamos começar a ver agora. É o Celsius, o Fahrenheit e depois aqui à frente o que nós chamamos de Kelvin, que é o K. Primeiro uma partezinha aqui, ó. Tanto o Celsius quanto o Fahrenheit, eles têm o grauzinho do lado. É grau Celsius, grau Fahrenheit, mas o Kelvin não tem, tá? Esse cara aqui, ó, muita atenção, é só o K puro. Quando eu falar a temperatura em Kelvin, é 33 Kelvin, não é 33 graus Kelvin. É 44 Kelvin, tá ok? Muita atenção nisso, tá? Pode parecer pouca coisa, mas não é. Bom, então olha aqui, ó. Como eu tenho aqui, ó, o mesmo termômetro com 2 graduações diferentes. O ponto do gelo, 0 graus para Celsius, 32 para Fahrenheit. Ponto do vapor, 100 para Celsius, 212 para Fahrenheit. Então, pô, Márcio, o termômetro é diferente? Não, o termômetro é o mesmo. A variação tem que ser a mesma. O que difere são justamente os caras que escolheram variar o termômetro, o Fahrenheit e o Celsius. Toda a América mede nessa questão aqui, toda a Europa, perdão, na questão de graus Celsius, a América do Norte em graus Fahrenheit, alguns estados, alguns outros países também medem em graus Fahrenheit, mas o sistema internacional achou que não, essas duas não podem ser, tem que medir em Kelvin. E aí se tornou essa grande confusão, uma parte do mundo medindo em graus Celsius, uma parte do mundo medindo em Fahrenheit, e o sistema internacional dizendo não, não quero que vocês meçam em Kelvin. E aí foi obrigado a se criar uma relação de transferência de um valor para o outro, já que linearmente o valor é o mesmo. A variação aqui, ó, de 0 até esse ponto que eu quero aqui, tanto seja em Celsius quanto em Fahrenheit, o termômetro sobe o mesmo tamanho. Só que o valor numérico de grau Celsius é 1, o valor numérico de Fahrenheit é outro. Ao fazer essa transição, nós chegamos à fórmula de transferência entre Celsius e Fahrenheit, que é C sobre 5, famosíssima, C sobre 5, F menos 32 sobre 9, que está lá no livro de vocês, tá ok?
C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Por que isso? Quando esse cara chega aqui, ó, a escala é centesimal, a escala Celsius é uma escala centesimal, assim como a escala Kelvin. Já a escala do Fahrenheit, ela tem 180 partes, não tem 100 partes igual a escala Celsius, igual a escala Kelvin. Ao fazer essa relação, já que a variação entre elas é a mesma, o pedaço que ele varia aqui tem que ser o pedaço que ele varia aqui. Por isso dá F menos 32, tá? E a variação total tem que ser a mesma para ambos. Como a variação do Celsius é 100, a variação do Fahrenheit é 180. Ok? Então, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Variação de temperatura. Conforme eu falei para vocês, a variação tem que ser a mesma, tá? Então, não é valor numérico, a variação tem que ser a mesma. Então, se a variação é a mesma, eu não vou levar em conta esse cara aqui, o ponto inicial, tá? Que é o menos 32. Se o exercício estiver falando de variação, o pedaço a ser preenchido é o mesmo para ambos. A variação que ocorre aqui tem que ser a mesma que ocorre do lado de cá. Então, por isso, a fórmula de variação é um pouco diferente. É Celsius sobre 5, Fahrenheit sobre 9. Já que eu não quero saber o valor da temperatura. Se eu quiser saber o valor da temperatura, é aqui que eu vou trabalhar. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Agora, se eu quero saber a variação, ou seja, quantos graus variou, aí eu trabalho dessa maneira. Esse cara aqui, tem gente que prefere trabalhar como 9 dividido por 5 é 1,4. O pessoal costuma trabalhar, então, que 1,4C equivale a F, a variação de F. Tá? Já faz a conta direto. 1,4 graus Celsius equivale à variação de graus Fahrenheit, já que 9 passa para cá dividindo e equivale a 1,4. Ok? Então, variação pode ser C sobre 5, F sobre 9, ou 1,4C igual a F. E aí eu faço a continha que tiver que fazer para transferir. Fica a critério de vocês. Já, então, na escala Kelvin, como esses caras são centesimais, conforme eu falei para você, a variação do Kelvin, a variação da Celsius, ambas são escalas centesimais, obviamente a variação tem que ser igual, já que, não importa, os dois têm 100 partes. Então, andar 3 partes aqui é andar 3 partes do lado de cá. Então, não vai alterar de maneira nenhuma, tá? A relação entre Celsius e Kelvin de variação é a mesma para ambos. Porém, quando eu estou falando de valor numérico, o valor numérico, aí sim, igual na outra lá, há uma diferença. O Kelvin, para eu saber quanto vale Kelvin, veja que o Celsius vale 0 e 100. O Kelvin começa em 273 e 373. Márcio, mas por que esse cara começa a 273? Porque o Sistema Internacional de Medidas determinou que, após estudos feitos, eles chegaram à conclusão que não poderia existir temperatura menor do que o zero, já que o zero, para eles, seria o ponto inicial. Então, para ser um ponto inicial, eles chamaram o zero Kelvin de zero absoluto, ou seja, a menor temperatura existente no universo. Seria a ausência total de agitação das moléculas, já que, conforme a gente viu lá no primeiro, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, eles entendem que 0 Kelvin, 0K, nada mais é do que a morte daquele objeto. Não existe átomo se mexendo naquele objeto, esteja ele no estado sólido, líquido ou gasoso. Por isso, esse cara tende como 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Então, basta somar 273 ao valor de Celsius, que eu terei meu valor em Kelvin. E aí, uma dica, se 273 é 0 Celsius e não existe temperatura menor que 0 Kelvin, então a menor temperatura em graus Celsius é menos 273. Mas não existe, tá? Pode-se chegar perto, já se chegou perto, menos 272, que é a temperatura média do nosso universo, que é menos 270 graus, que é a temperatura média do espaço, mas 273 ainda não se achou. Bom, vamos lá.
Exercício do livro de vocês, ó. PUC. Temperaturas podem ser medidas em Celsius ou em Fahrenheit. Elas têm uma proporção linear entre si. Tem-se 32 graus Celsius igual a 0, 20 graus Celsius igual a 68. Qual a temperatura que ambos os valores são iguais? Ele quer saber aquela em que o grau Celsius é igual ao grau Fahrenheit. Então, aquela fórmula C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Basta, se eu quero que C igual a F, então basta substituir ou esse por qualquer um valor. Então, posso botar F sobre 5, depois F menos 32 sobre 9. Ao fazer essa conta aqui, bom, olha só, F sobre 5, F menos 32 sobre 9, faço essa conta e aí vocês vão ver, passo 9 para lá, passo 8 para cá, aplicando a regra da Schwerin, cheguei à resposta de menos 40, é onde a temperatura de ambos será igual, tá ok? Menos 40, então, será a temperatura equivalente. Bom, aqui eu tenho, então, a resolução desse cara, tá? A maneira de vocês resolverem, vale 100, então T sobre 100, falar 9 e tal, 9T5, 160, 4, 160, 160 dividido por 4 dá menos 40, tá ok? Mas é a mesma fórmula, ó, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Só que a resolução aqui do livro de vocês, ele prefere fazer C sobre 100, F menos 32, 180. Não tem muita diferença nenhuma, tá? Aqui, quando ele chega aqui, ó, ele simplesmente já divide, já que 100 e 180, ambos são múltiplos de 20. Então, eu divido por 20, 100 dividido por 5, por 20 vai dar 5, 180 dividido por 20 dará 9. Então, não tem dúvida nenhuma. Ó, espero ter podido ajudá-lo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mande um e-mail, mande um zap que a gente tenta tirar de vocês, tá? Ó, beijo no coração, a saudade é grande. E esse assunto que a gente começou a ver hoje de termologia vai ainda dar muito pano para manga. Um abraço, fiquem com Deus.